Boa tarde a todas as pessoas presentes e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento. Inicialmente, quero agradecer ao excelentíssimo deputado subtenente Gonzaga por ter me honrado com esse convite de estar aqui nessa audiência pública, trazendo os nossos conhecimentos. E, em nome da vossa ilustre figura, homenageio a todos os membros dessa comissão, aos ilustres deputados dessa casa e seus servidores. Em sinal de profundo respeito a todos vocês, eu gostaria da paciência para eu sinalizar um pouco da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, porque isso tem alguma relação direta com o que eu vou apresentar aqui para os senhores. Até porque, já de antemão, eu peço um pouco de dilação no prazo, que é impossível apresentar tantos pressupostos que eu tenho intenção que os senhores conheçam, então exigo o tempo. Mas vamos lá, eu vou tentar otimizar o que eu tenho para apresentar para os senhores. Eu aqui não me apresento nem como nenhuma liderança sindical, associativa, não defendo aqui nenhuma ideologia política de nenhum aspecto. Eu sou advogado criminalista, professor e pesquisador. Meu berço, minha alma mater é a Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu me graduei, fiz várias especializações, mestrado, um projeto de doutorado em andamento, fomento as pesquisas naquela universidade. Atualmente, o meu vínculo é com a Universidade de Vila Velha, também considerada número 1 das universidades privadas no país, que também tem aberto espaço para nós seguirmos com os nossos projetos de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública e formar as novas gerações, que é a minha grande esperança. Então, o que eu trago diferente é o que eu tenho de melhor, que é a minha doutrina na área de segurança pública. Porque, junto com a minha bagagem pessoal, eu passei 30 anos na atividade policial. Eu sou policial. Eu migrei da minha cidade pequena, fui para a capital, ingressei no Exército Brasileiro, na tropa de elite, então sempre fui muito operacional. Como segundo tenente paraquedista, 227 em situações de combate, liderei tropas, atividades nos quartéis e todo tipo de planejamento militar. Então, eu tenho uma boa noção do que é atividade militar. Ingressei na Polícia Federal e dediquei 30 anos da minha vida à atividade na Polícia Federal. Participei de todas as missões pelo Brasil, em todas as áreas de competência da Polícia Federal. 7 missões no exterior. Então, sobre a atividade policial, o que querem que os senhores questionem, eu estou aqui para responder. A minha formação policial é um fundamento maior. E eu uni o meu conhecimento empírico ao conhecimento acadêmico. E é isso que eu trago para os senhores. Então, preparem os vossos corações para grandes emoções acadêmicas. É isso que eu quero, que os senhores se sintam como eu me sinto, numa sala de aula, mostrando uma realidade que ainda não foi conseguida mostrar para esse parlamento. Então, vamos lá. Reestruturação e modernização da segurança pública no Brasil. Sempre que se ouvir falar em modernização, vamos entender mudar a estrutura. Porque no ambiente atual, se trouxer mais recursos, mais computadores, isso é a velha política, isso não vai resolver o problema. Então, reestruturação é nesse sentido. A análise que eu trago é uma análise crítica. Então, tudo que a gente falar aqui de dados, de recursos, tudo vai ser no sentido crítico, no sentido mais amplo, para ter o entendimento do que precisa e do que não precisa mudar. Analisar esse fenômeno criminológico. Eu, ao longo dos últimos 5 anos, me dediquei a uma pesquisa, ao qual eu trouxe gentilmente e gostaria que incluísse nos estudos dessa ilustre comissão. Esse trabalho é uma tese completa sobre segurança pública, que o subtítulo já diz o que ele se propõe. O novo pacto reformista da sociedade na estruturação da defesa social, porque até hoje nós não sabemos ainda se o capítulo que trata da segurança pública é da segurança pública ou da segurança pública e defesa social, que são atividades distintas que se compõem. Então, o que precisa é isso. Esse trabalho compilou, e eu tenho feito isso, e eu percebi nos últimos 3 anos que muito mais do que pesquisar e virar noites pesquisando e escrevendo trabalhos também é dar visibilidade. Então, o meu objetivo é dar visibilidade a uma nova tese sobre segurança pública. Nós precisamos disso, de unir a sociedade. E parece que esses debates, parece que são confrontos velados do que precisa para a segurança pública mudar. E não é nada disso, precisa de um consenso. Mas como que esse consenso vai surgir? Com todos esses segmentos estiverem realmente preocupados com a mudança, porque todos nós somos cidadãos. Então,
A sociedade civil, corporações policiais, forças auxiliares, lideranças sindicais, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, ativista de direitos humanos. Tem que acabar esse conflito entre forças policiais e ativistas de direitos humanos. Isso é um absurdo sem sentido. Os religiosos, políticos, administradores públicos e em busca dessa solução, do controle da criminalidade. Entendamos aqui o primeiro paradigma. Eu não falo em combate à criminalidade, eu falo em controle, em controlar. E também não é só diminuir níveis de criminais, não. É diminuir e mantê-los. É mais importante mantê-los do que só diminuir. Porque isso, o combate, o controle da criminalidade, essa política não pode ser uma atividade sazonal que flutua na medida que se aplica mais ou menos recursos, mais recursos para um Estado, menos para outro. Não, não pode funcionar nesse sentido. Então, a violência humana, os senhores são catedráticos nesse assunto e as consequências sociais de tudo isso que representa. Não bastasse os senhores estarem debruçados sobre esse assunto, sobre a violência, muito mais do que isso. Nós somos cidadãos e enfrentamos isso no nosso dia a dia. Esse trabalho, então, esse trabalho não fala não tem orçamentos policiais aqui. Aqui não se fala em viaturas, em armas, porque é exatamente isso que esse trabalho combate. É a velha política de, o que está faltando? Mais recursos, mais armas, mais carros? Não, não é isso que está faltando. E nós vamos ver nessa sequência por que não é isso que está faltando. Então, talvez seja a primeira vez que os senhores tenham ouvido falar sobre isso, sobre a teoria da transdisciplinaridade da investigação criminal. No meu modesto ponto de vista, essa é a minha teoria. Eu a criei e estou desenvolvendo. Essa teoria que vai mudar a segurança pública. Por quê? Transdisciplinaridade é muito mais do que os senhores ouvem falar de multidisciplinaridade. Transdisciplinaridade são várias atividades profissionais que estão focadas uma na outra, todos com uma visão ampla. Seja os vários cargos atuando naquele fenômeno criminoso. Isso é que essa realidade que vai mudar. Então, é um conjunto de conhecimentos científicos que tem esse objeto de pesquisa. É a criminalidade. Esse é o objeto de pesquisa. E, nessa análise crítica do problema, o que a gente estuda? Evidências, postulados, axiomas, perguntas, hipóteses, previsões, teses e as regras. Depois que a gente traz aqui, e eu estou tendo a honra de mostrar a vossas excelências e ao público em geral, o que resta? O reconhecimento desse trabalho científico, dessa doutrina, e o parlamento é que modifica. Então, dizer aqui que uma lei está conflitando com a outra, que um está invadindo a área de atividade dos outros, nós estamos na casa de leis. Não se precisa falar sobre leis aqui. Mostra qual é a realidade da segurança pública, e os dados estão aí para provar isso, mas não um dado específico, sim essa análise crítica. E essa casa de leis, exceto as cláusulas pétreas, vai mudar o que tiver que mudar. É muito simples. É simples desse jeito. Nós estamos diante do, muito mais do que o mens legens, que nunca erra, nós estamos diante do mens verbatim legem, o espírito literal. Vossas excelências são o espírito literal da lei, que nunca erram, que entendem, que absorve a necessidade de cada cidadão e do povo em geral. Com licença. Então, quero mostrar para os senhores aqui alguns postulados. Essa minha tese que eu apresento hoje, espero que vocês divulguem muito. O professor Roberto da Rosa apresentou uma nova tese, uma nova teoria. Está aí. É essa teoria. Com 4 postulados. Quais são eles? A prevenção, investigação, repressão e o controle do crime sendo executado pelo oficial de polícia. Isso é reinventar a roda? Não. Existe no mundo inteiro. No sistema europeu, no sistema americano. Eu pesquisei muito pouco sobre o sistema asiático, mas, na realidade, é isso. É o primeiro postulado da minha teoria. Então, oficial de polícia. E não venho argumentar que o nome investigador de polícia, o delegado de polícia, o perito, são nomes que arraigaram na nossa cultura. Não, nós temos que seguir o padrão internacional dos países democráticos. Esse é o primeiro postulado da minha teoria. O segundo postulado são as equipes transdisciplinares atuando em seus limites territoriais conforme atribuições. Um oficial de polícia ele vai atuar em todas as corporações, que a Constituição determinava como 5, nós só temos legítimas 5 polícias. Desde a semana passada, a 6ª polícia, que é a Polícia Penal. Então, nós temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária, as polícias civis, as polícias militares com seus corpos de bombeiros e, desde a semana passada, a Polícia Penal. O que é, além disso, é força auxiliar.
que nós vamos falar na sequência. Não, não foi. Ela existe ainda. No papel ainda existe. Bom, esse é o segundo postulado. O terceiro postulado seria a carreira única com entrada pela base. Nada aqui é reinvenção da roda. Isso é a estrutura do mundo inteiro, do mundo civilizado. A minha pesquisa eu estudei em 5 idiomas. Os idiomas que eu domino, eu estudei toda a legislação estrangeira e nacional, que a nacional é escassa, e esses postulados estão baseados nisso. O ciclo completo da ação policial. Então, aqui, se discutir nessa casa, se a carreira única e o ciclo completo deve ou não deve ser instituído, isso é uma questão óbvia. Isso é um postulado que já existe nos países democráticos em suas estruturas de polícia. Qual é a proposta dessa comissão? Essa comissão vai estudar competência legal para investigação criminal em todas as corporações policiais. Bom, se está dentro de um postulado, então já se pressupõe legitimidade de cara. Né? Eu estou falando sobre ciência policial, na emergente ciência policial. Então, essa comissão tem que ter noção de que não está falando de um segmento isolado, carreira única ou ciclo completo, isso está dentro de um postulado científico. É simples de ver. Então, está aí. O ciclo completo da ação policial nas corporações são organizados para realizar as atividades preventivas, ostensivas, de investigação criminal, persecução criminal, a gestão das políticas criminais e de defesa social, porque parece que as pessoas não notam, e os estudiosos também, mas dentro do capítulo da segurança pública tem 2 tópicos importantes sobre defesa social. A carreira única. Então, nós vamos fixar esses 2 conceitos. Olha aí, a carreira única é um caminho profissional. Por que existe tanta guerra interna corporis em todas as corporações policiais? Elas se degladeiam o tempo todo e não têm coragem de assumir isso numa mesa de negociações. A carreira única é um caminho profissional sequencial e unificado de metas e objetivos, onde o indivíduo vai acumulando conhecimentos empíricos e evoluindo em sua eficiência, competência e produtividade, aplicando e repassando essas experiências laboratórias por meio de meritocracia. O que é meritocracia? É a chefia. Ele acabou de assumir a chefia, porque fez uma pós-graduação, porque fez uma especialização, porque tem tempo de serviço. Olha como é que isso se encaixa naqueles 4 postulados que a gente acabou de apresentar. Eram só 2 conceitos, não é menosprezando a inteligência de ninguém, mas é para fixar onde é que a gente está querendo caminhar. O que é a nossa segurança pública hoje? Ela tem um binômio de negatividade. Então, se não se conseguir entender isso, a gente não vai conseguir nunca mudar nada. Qual é esse binômio de negatividade? Que traz essa constatação, a falência do sistema de segurança pública. Por que o sistema de segurança pública está falido? E eu falo, todas as corporações policiais, porque apesar de advogado, de pesquisador, ainda flui pelas minhas veias o sangue policial. Então, por que todos os policiais têm uma vocação heróica para a atividade? Heróica. Só não está sendo bem gerida essa atividade. E heroísmo tem limite. Não se consegue viver uma estrutura democrática o tempo todo só com heroísmos. Então, vamos lá. Por que o sistema está falido e tem esse binômio? As estruturas corporativas deficientes. Vossa Excelência acabou de citar uma. A Polícia Ferroviária Federal. Professor, me dá só um minutinho. O painel no plenário fechado às 17 horas. Você já deu presença? Eu e o Paulo ainda não. Então, eu convido Vossa Excelência para assumir a presidência aqui. Quando nós vamos lá dar presença, para a gente voltar? Pode ser?